O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Hebreus 11:30 diz: foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espias, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, estamos comemorando hoje 19 anos, né? Fundação do Ministério, 21 de setembro de 1999. E queria aqui, com a graça de Deus, comentar algumas das coisas que tem passado no ministério, né? Uma das coisas, dos provérbios mais populares que vem à minha memória quando se fala de geração Jesus Cristo, é aquele provérbio que diz assim: cachorro late, mas a carruagem passa, ou seja, a carruagem cumpre o seu papel, e essa carruagem é a geração Jesus Cristo. Se dependesse de todos que não entendem a mensagem da geração Jesus Cristo, isso inclui os religiosos, sejam assembleianos, batistas, se dependesse de todos, geração Jesus Cristo, primeiro, não teria nem nascido, quanto mais ficado de pé, e quanto mais realizado as obras que chegamos até aqui realizando, coisas que só conosco Deus pôde realizar. Inclusive, eu queria ver se você corre atrás, veja o testemunho do irmão Tiago, que foi preso lá no Japão. Irmãos, Deus tem planos, como aquele irmão diz para as autoridades japonesas: não, eu faço o que Deus me manda fazer, a lei de vocês eu não vou respeitar, eu faço o que Deus me manda fazer. E eles ficaram impressionados. É um povo de uma cegueira absurda, a ponto de perguntar se Jesus e Cristo, quem é esse Jesus e Cristo? Tipo, é a mesma pessoa? Como é que é essa história aí? Quem é Jesus, quem é Cristo? Então é uma cegueira espiritual no Japão fora do comum. E já temos profecias, inclusive, que dizem que o Japão vai ser riscado do mapa, o Japão não vai mais existir. Ou seja, no milênio não haverá Japão.
Não vai existir aquela faixa de terra chamada Japão, não vai existir, aquilo vai ser tragado por completo. Mas, enfim, quando eu vejo esses testemunhos desses homens, que a Bíblia diz, homens dos quais o mundo não era digno, por isso eles foram mortos. Deus usou a espada de homens insatisfeitos para arrancar os seus servos do mundo. E eu vejo tudo isso se cumprindo sobre nós. E temos as promessas de que mais e mais coisas vão se cumprir. Agora eu vou te perguntar, você que talvez tenha ouvido pregações em algum rádio, em algum canal de televisão, ou até mesmo um pouco antes de você ser resgatado pela rede da restauração na geração Jesus Cristo, me diz uma coisa, há quanto tempo, excetuando-se logicamente aqui na geração Jesus Cristo, porque semana passada eu li esse texto, excetuando-se isso, há quanto tempo você não ouve falar do texto de Hebreus capítulo 11? É um texto que assusta as pessoas, porque as pessoas não estão na direção do reino. Quem está na direção do reino está na direção da cruz, está na direção do Monte Calvário. Isso é estar na direção do reino. Alguém pode seguir Jesus sem seguir as suas pegadas? Não, e as suas pegadas passam pela via dolorosa, pela prisão dos soldados romanos, pelo escárnio, pela zombaria. Isso que nós lemos aqui, né? A prisão, as pegadas de Cristo passam pela crucificação, pelo Monte Calvário, passam pelas aflições do Getsêmani em que ele suou gotas de sangue. As pegadas de Cristo passam por um túmulo, mas as pegadas de Cristo também chegam ao terceiro dia, aonde ele ressuscitou com poder e glória. Então, irmão, você não vai ver mais essas coisas faladas por aí. Já há coisa de uns 20 anos atrás eu lia numa revista, numa dessas revistas que é lançamento de Assembleia de Deus, e um homem falava, inclusive com venda nos olhos, né, para não ser reconhecido, como se alguém precisasse olhar para a cara de canalha. E o homem dizia assim, não, aqui na igreja eu não falo nada de pecado, não falo de inferno, não falo de renúncia, não falo de pagar preço, porque eu dou sempre uma mensagem alegre para o povo e assim fica garantido o retorno do povo sempre. E dizia ele, quem tem mais gente tem mais poder. Vê como ele estava errado? Vê como ele sempre foi enganado pelo diabo e andou na mentira? Porque nós não temos mais gente. E quem é que tem mais poder do que nós? Quem faz as obras que nós fazemos? Quem é chamado para levantar uma bandeira dessa? Bíblia sim, Constituição não. Quem é chamado para isso? Não foi um povo imenso, cuja força foi detectada pela densidade demográfica, não, mas um povo tirado do meio de outro povo, que foi tirado do meio de outro povo, que foi tirado do meio de outro povo, e fez essa seleção mínima. Esse povo Deus viu forte para levantar a sua bandeira. Deus não precisa de quantidade para levantar a sua bandeira, Deus precisa de valentia, qualidade. E o testemunho do irmão Tiago lá no Japão fala muito sobre isso. E temos os nossos irmãos que foram presos pelo mesmo motivo também na África. E cada vez que uma pessoa é presa, o sistema mostra mais a sua leviandade, a sua falsidade, a sua hipocrisia. Tem um filme do Rambo que eu acho que é programado para matar, que ele vai numa cidade e o delegado, o xerife da cidade começa a persegui-lo sem motivo, porque ele está vestindo um uniforme da guerra e ele está mal cheiroso porque não encontrava alguém para... Aí, de repente, o coronel vai lá porque tem um tumulto e, de repente, pensam que mataram o Rambo no filme. Presta atenção. Presta muita atenção. Eu assisti esse filme umas 20 vezes, só isso. E o xerife diz assim, achamos o Rambo, está numa caverna.
Aí diz: ninguém faça nada, ninguém se mexa, eu vou até aí, porque o xerife queria ir até lá, e ele mesmo apertar o gatilho, ele mesmo jogar a bomba, ele mesmo matar o ex-soldado Rambo, porque o Rambo tinha passado pela delegacia e deu porrada em tudo que foi soldado. Aí pensavam que tinham matado o Rambo. O coronel está num bar, aí vem o xerife, ele: sente-se. Aí o xerife abre o bico: coronel, na verdade eu estava virado, eu mesmo queria tê-lo matado. E o coronel virou para ele e disse assim: ué, isso não combina com o seu distintivo? Irmão, você tem que entender que nós vivemos numa sociedade que pessoas que estão na função têm práticas que não combinam com as suas funções. Sempre foi assim e sempre será assim. Quando você for preso, não vão agir contigo com justiça, vão tentar todo tipo de injustiça para te prejudicar. Isso é o que se vê na sociedade normalmente, mas isso é o que se viu na própria pessoa do Senhor Jesus. Não trouxeram falsas testemunhas contra Jesus? Isso combina com a função de quem quer julgar com verdade e retidão? Trouxeram falsas testemunhas. A Bíblia diz: apresentaram falsas testemunhas, mas nem essas falsas testemunhas diziam coisa com coisa. Jesus tinha motivo para ser crucificado? Jesus tinha motivo para ser morto? Não, mas não foi? Foi. Por quê? Era isso que os homens queriam? Sim, era isso que os homens queriam, mas acima dos homens desejarem alguma coisa, o desejo que sempre prevalece é do nosso Deus. Então, eu vejo os nossos irmãos lá na África presos, irmão no Japão, aqui no Rio de Janeiro, então nem se fala, né? Que a igreja está mais concentrada por aqui, meu irmão. Se nós andarmos na linha, nós vamos conquistar ainda muitas algemas. Se nós andarmos na linha. Então, irmão, cada vez que chegar o ano da comemoração do aniversário da igreja, agora é 19 anos, no 20º eu vou dizer assim: olha, mais tantos irmãos foram presos em tal lugar, mais tanto presos em tal lugar, e esta é a nossa glória. Alguém diz: pastor, consegui comprar uma casa. Amém, irmão, Deus abre as portas. A minha alegria é 10% quando alguém diz que conquistou alguma coisa. Isso aí, meu irmão, isso aí é o que será acrescentado. Mas quando eu ouço a notícia: irmão preso, estava fazendo o quê? Estava cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Então está feito. As pessoas vão dizer assim: não, mas pichar é contra a lei. Cuidado, muito cuidado, geração Jesus Cristo, quando pela tua cabeça passar lei e você confundir lei de cristão com lei de cidadão comum desse mundo. Muito cuidado, porque se você disser: eu não posso fazer isso ou aquilo porque vou transgredir a lei, o código, o artigo e o parágrafo, você já era, porque não tem nada nessa palavra aqui, não tem nada nessa escritura que eu possa ver apoiado, anfitriado pelo aquilo que os homens têm lá em Brasília. Eu não posso ver nenhuma conjunção nisso aqui, senão Deus não retiraria aquilo ali. Bíblia, sim. Constituição, não. Se a Constituição fosse igual à sua palavra, a Bíblia, ele diria: Bíblia sim, Constituição sim também. Foi Deus que revelou essa bandeira? Ou ainda, foi Deus que revelou essa espada? Não é à toa que ela é preta mesmo. Não é à toa que Deus trouxe essas camisas pretas, porque Deus tinha um projeto de uma grande justiça sobre a terra. E nós é que traríamos o clamor para que essa justiça se concretizasse. Então, meu irmão, 19 anos de ministério. Quando olho para trás, eu vejo até aqui missão cumprida.
é cadeia, é pancada, é chicotada, é transgressão da lei dos homens, porque o mundo jaz no maligno. Quem governa o mundo, quem cita leis, quem faz artigos em Brasília é o diabo. Geração Jesus Cristo nunca se curvou a nenhum dos artigos feitos em Brasília no Senado Federal. Nunca! A nossa visão é de cadeias, a nossa visão é de algemas. Então eu posso dizer sim, 19 anos de glória e não de existência. 19 anos de glória, muita glória. Uma vez eu estava numa igreja e alguém disse assim, eu vi a pessoa botando uma plaquinha, 40 anos. Falei, que isso? Eu era membro da igreja. Não, que a nossa igreja vai fazer 40 anos. Eu falei, 40 anos? Ela falou, 40 anos, já vamos comemorar 40 anos. E ela achou que eu estava abismado com a quantidade de anos. Aí ela, por que você não sabia não? Eu falei, não, eu sou novo na igreja, mas a igreja está no bairro há 40 anos. Eu moro no bairro desde que nasci, estou com 22. Eu nunca ouvi falar dessa igreja. O que ela ficou fazendo aqui 40 anos? Irmão, quando você completar 40 anos de cristianismo na sua vida, não existirá ninguém no mundo que não tenha ouvido falar de você. Se é que tu vai andares no rumo do Espírito Santo. Deus falou em nosso meio, nem mesmo em Israel eu falei tanto quanto tenho falado convosco. Nem mesmo em Israel eu falei com tanta clareza como tenho falado convosco. Apesar de que de vez em quando Deus revela que tem uns ainda que não crê na profecia. Irmão, quer você creia, quer não, acredite, eu estou apostando a vida nelas. E quer uma prova de que as profecias são verdadeiras? Eu estou de pé. Porque um ministério que tem falso profeta e falsas profecias não sobrevive. Olha a autoridade que está sobre a minha vida. Veja se falso profeta fala em nosso meio. Dá uma olhadinha nisso com carinho. Eu quero colocar aqui a minha vida à prova pelas palavras que têm saído na boca dos profetas. Se são falsas, eu não vou sobreviver amanhã. Caio antes que essa festa chegue ao final. Mas se eu ficar de pé, atenta, irmão, desperta, cuidado, porque o Deus da geração Jesus Cristo é vivo. Coisas tremendas Deus tem falado conosco. Deus tem dito uma coisa, eu já tinha reparado, mas quando Deus traz a palavra impactante, Deus falou, eu mudei o meu nome para me chamar o Deus da geração Jesus Cristo. Tu tem ideia do que é isso? Isso foi feito, sabe com quem? Com Israel, o povo da promessa. Deus é Deus, mas ele falou, qual o teu nome? Não tem um nome, eu sou o que sou. Daqui a pouco Deus vem e diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu sou o Deus de Israel. Deus mudou. Os judeus já podiam orar, ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro Deus. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. E hoje você pode pular, Deus de Israel, pode dizer, ó Deus da geração Jesus Cristo, porque Ele mudou o seu nome para se identificar contigo. Isso sim são 19 anos. Já pensou se nós tivéssemos 100? Só para beliscar as Assembleias de Deus. Já pensou se nós tivéssemos 100 anos de existência? Se nós estivéssemos 100 anos de existência, todo o Congresso Nacional nessa manhã, todos os presidentes do mundo inteiro estariam de cara no pó aqui diante de nós. Todos!
o líder do Estado-Maior das Forças Armadas estaria de joelhos nessa manhã aqui dentro, se nós já tivéssemos 100 anos. Mas acredite, eles vão se curvar, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus está em nós e nós nele. Jesus está impregnado nesse ministério, a tal ponto de quando eu falei, Senhor, que nome colocarei na igreja? Ele disse, Geração Jesus Cristo. Ele deu o nome pelo qual ele se chama na terra, Jesus Cristo, e nos deu. E quando eu questionava, ele disse, porque este povo contará a minha geração. Irmão, você tem que cair na real do quanto Deus investiu na sua vida. Geração Jesus Cristo não é mais uma igreja. Se você vem para cá e o seu comportamento está igualado ao que era antes de você conhecer Geração Jesus Cristo, irmão, desperta, vai com a boca no pó, vai clamar, vai quebrar o teto do teu quarto, vai fazer qualquer coisa, mas não deixa que a tua vida, quando você olhar no espelho, veja ela igual a antes de conhecer Geração Jesus Cristo. Isso não pode acontecer. Eu sou amigo de Batista, sou? Por que você consegue ser amigo deles? Sabe por quê? Porque você não fala as mesmas coisas que eu. Eu sou o mestre aqui. Você é o discípulo. É assim que funciona. Sempre foi assim. Mas se você vem aqui e acha que o que eu falo é loucura, não passou pelo teu quarto para entender, você nunca será o que Deus planejou para você aqui. Porque aqui o que Deus quer fazer aqui é, no mínimo, cópias de Tupirani. No mínimo. Você quer ser uma cópia minha? Você quer ser fanático que nem eu? Quer ser louco que nem eu? Você quer o teu marido louco que nem eu? Porque um dia aqui, eu já teve um testemunho aqui. Pastor, enquanto eu não era crente, enquanto eu andava lá, a minha mulher não esquentava a cabeça com nada. Mas agora que eu conheci Geração Jesus Cristo, e engraçado que esse testemunho é bem recente, se eu entrar no quarto, se eu demorar meia hora, aí, vai ficar aí o dia todo? Orando? Está querendo ficar que nem um pastor fanático? Seu marido pode orar 2 horas, 3 horas? Quando ele sair de lá, no espírito, está arriscado até ele dizer assim, demônio, sai da minha frente olhando para você. Piadas à parte, meu irmão, é tempo de buscar a face de Deus. É tempo de você não enxergar mais esse Deus longe, porque ele disse que ele é um homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Para com esse negócio de ver Deus longe. E um padrão que Deus tem trazido para esse ministério: fala a verdade. Não te intimides na hora de criar contenda. Se tocar assunto, meu irmão, fala. Não creio no Deus assembleiano. Não creio, e acabou a história. Não creio porque não creio. A doutrina assembleiana não faz parte do que eu creio de Deus. Qual Deus que você crê? Eu creio no Deus da Geração Jesus Cristo. Mas então o teu Deus não é o da Bíblia? Mas eu não posso usar esse título, senão você vai pensar que o meu Deus é igual ao teu. Tem que deixar claro. Sabe, irmão? Há uma glória muito grande já ocorrendo em nosso meio e uma proposta de glória muito mais tremenda. Mas é muito tremenda e nós não vamos perdê-la. Você pode dizer, eu não vou perder. Se você diz que não vai perder, você tem que dizer, eu vou pagar o preço. E preço não é dinheiro, preço às vezes é sangue, é sacrifício, é gotas de sangue no Getsêmani, é coroa de espinho, é escárnio, é zombaria. Quando eu olho para Hebreus 11, do 30 ao 40 aqui, eu nos enxergo, meu irmão.
Eu nos enxergo, pastor, tem alguém aqui, isso, aquilo, aquilo outro. Alguns estão passando por certas coisas, mas mesmo os que não estão passando, não chegou a sua hora, ou seja lá como for, mesmo os que não estão passando, já receberam a palavra para suportar quando passar, já tem o entendimento e a compreensão. E quanto a isso, eu tenho cumprido esta missão gloriosa. 19 anos, bota o exército aí na porta e vai ver que eu sou o mesmo. Bota os traficantes lá na porta e vai ver que eu sou o mesmo. Bota os milicianos lá na porta, vai ver que eu sou o mesmo. Bota vizinho latindo que nem cachorro, vai ver que eu sou o mesmo. Aqui ninguém baixa a cabeça exceto para Jesus Cristo. Por isso, 19 anos estamos comemorando. E ficaremos aqui até a hora que Jesus disser sai. E se ele não disser nunca, não sairemos nunca. Diga-se de passagem, querer sair nós temos recurso e eu já desejei. Mas quando eu penso, Jesus diz, não, é aí, fica aí, é aqui, acabou a história, meu irmão. Cachorro late, mas a carruagem passa. Outra coisa, irmão, para concluirmos. Quem latir quando você estiver passando também, faz assim, cospe para o lado. Não precisa responder nada, porque está chegando a hora de Deus dar a resposta. Ele me prometeu que vai dar a resposta. E quando ele promete, ele cumpre. Ele fala, ele é Deus vivo. Ele não sussurra não, ele fala. Então, irmão, o que te espera? Não interessa o que te espera, interessa o aqui e o agora. Grandes coisas tem feito o Senhor por ti, reconhece isso, celebra, comemora, lembra de onde tu saíste, olha quantos estão lá, de onde tu saíste, olha o que eles estão ouvindo. Do que tu tens sido curado, das igrejas de onde tu saíste, eles estão baixando a sepultura, pior, ao inferno. Quem dera fosse só a sepultura, mas ainda estão baixando ao inferno, porque não há Espírito de Deus, não há salvação em outras igrejas, somos a única igreja no mundo. E quando você sair daquela porta para fora, se você não tiver entendido e proclamar isso, que somos os únicos no mundo, você também, meu irmão, não vai adiante. Porque é isso que Deus tem falado, que somos os únicos no mundo. Ele tem dito que ele olha, os seus olhos percorrem toda a terra e ele só consegue repousar os seus olhos sobre esse povo chamado geração Jesus Cristo, que muitas vezes Deus chama a minha mancha negra. Por causa das camisas. Incrível essas camisas. Incrível, fantástica essas camisas. Então, meu irmão, você tem motivo para comemorar? Não pela igreja. Ai, graças a Deus que tem essa igreja desse pastorzinho aí falando a verdade. Não, isso não é motivo de você comemorar. Motivo de você comemorar é quando você olha para a sua vida e pode dizer que houve um antes e um depois. Porque eu sei a quem sirvo, e eu encaro qualquer revólver, qualquer pistola, qualquer rifle, qualquer canhão que aparecer na minha frente, eu encaro, mas eu quero que você encare, estamos começando a ter experiências com as armas falhando, isso já é o retrato do milênio, já é o Espírito que está sobre nós. Nós estamos tendo essas experiências de armas falhando, terreiros fechando. E agora está chegando a hora que eu estou esperando em Deus, dos paroleiros serem envergonhados. Mas não é envergonhado não, é triturado, espatifado, pisado como minhoca. Porque o Deus da geração Jesus Cristo não baixa a cabeça para ninguém,
Ele é soberano. Mas sabe quando que o teu Deus será soberano? Quando você encampar essa disposição. Quando você for à imagem e semelhança do teu Deus, aí tu saberás que Ele é glorioso. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu, quando o Júnior estava louvando o segundo louvor, eu vi muitos vasos e vi o número 8 diante desses vasos. Então essa visão cessou até aqui. Aleluia. André, volta aí. Aleluia. Rosana Paiva. No momento da palavra, quando o mestre falava das camisas pretas, Deus me mostrava, irmão, o teu rosto negro e com muita lama. Então essa lama caía sobre o teu corpo e manchava a sua blusa. Amém. Irmã Gilmara, Deus vai te provar, irmã Gilmara, para você ver o que está dentro de você, diz o Senhor. O teu Deus te provará, diz o Senhor. Eu tive uma visão, mestre, com os irmãos lá de Blumenau, e foi durante os louvores. Eu via um homem muito grande, e ele abria as asas sobre eles. E quando ele abria as asas, um dos irmãos ficava do lado de fora dessas asas. Então ele bravejava, ele gritava, ele pedia. Então eu vi que as asas foi lá e puxou ele, colocou ele junto com os irmãos. Mas eu contemplei o desespero dele, mestre. Foi muito grande. Louvado seja Deus. Durante a palavra, mestre, eu vi uma grande mão aqui dentro. E essa mão, ela levantava alguns pelo pescoço. Levantava e colocava em pé pelo pescoço essa mão. Depois eu via no chão da igreja alguns pedaços de pães, mas esses pães estavam como se fosse mastigado. E esses pães eram os pães de misericórdia que Deus havia dado. Alguns vomitaram ele, colocaram esses pães para fora. Irmã Renata, no momento do louvor, irmã, eu vi um anjo colocar um colar de prata no seu pescoço. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão, mestre, onde eu via um homem vindo do céu. Esse homem tinha um cedro preto na mão, e esse cedro estava na mão direita, e ele tinha o número 9 na mão esquerda. E Deus me deu uma palavra, mestre. Assim diz o Senhor: esse é o meu mês, diz o Senhor. E tinha umas letras, duas, escritas em hebraico. Eu não sei o que estava escrito, mas tinham duas frases em hebraico, mestre, junto com esse homem. Mas eu não sei, mas se eu ver a frase eu vou lembrar, mas eu não sei o que está escrito nela. Até aqui, mestre. Louvado seja Deus. Ah, não, tem o Davidson. Davidson.
Os irmãos profetas, venham até aqui, por favor. A paz, congregação. Irmão Júnior, no teu segundo louvor, eu vi anjos te rodear, dançando, contemplando. A felicidade era imensa, era contagiante. Quando, meu menino de ouro, quando tu abres a boca, tu abala os céus. Assim diz o teu Senhor. Irmão Alex, o teu Senhor te manda dizer que a tua vida Ele destaca. Atentai a essa palavra. Irmã, tu fizeste bem na tua intimidade em reconhecer que sem o Deus da geração Jesus Cristo, tu não terás força para vencer os obstáculos que tem. A tua humildade é notória nos céus. Assim manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo. Hoje ele te liberta e a partir de hoje tu serás uma mulher diferente. Mergulhe nas pregações e nos seminários. Aposte a sua vida no que o meu sacerdote diz. Irmã Cláudia, geração Jesus Cristo, vocês não têm noção do tamanho do coração desta mulher. Muitos aqui ainda estão aqui por causa dela. Muitos aqui, com malignidade no coração, ousaram em falar da minha serva. Irmã Cláudia, eu tive a visão, não somente a gente se encontrando com as mãos, para o nosso corpo inteiro. Irmãos, a primeira profecia que eu recebi aqui neste lugar foi quando eu sentava lá atrás, onde a irmã Noelma está. O irmão Rômulo levantou e veio aqui ao findar de um culto e disse para mim que eu não precisava de profecia para continuar a caminhada, que Deus contemplava a caminhada e que Ele falava comigo. Era algo parecido com isso. E na hora que ele falou isso, eu não acreditei que era para mim, que eu cheguei a olhar para trás, eu sendo o último da cadeira. E quando eu saí da igreja nesse dia, eu na minha ignorância, eu tomei essa profecia como autorização para eu vestir a blusa do ministério. Porque até isso, para muitos pode ser coisa boba ou simples, eu pedi permissão. Pois vestir a blusa do ministério não é só colocar no corpo. Eu entendia que era muito mais, era de dentro para fora. Eu precisava dessa autorização de Deus. E durante a minha caminhada, surgiu um sentimento por essa mulher. Eu pedi autorização a Deus para que eu pudesse chamar a senhora de mãe. E hoje, minha mãe, o teu Senhor manda você contemplar. O teu Senhor manda você contemplar a força que esse ministério tem. Tu tens parte nisso.
O teu Senhor manda você contemplar a minha princesa em meu reino. Tu tens parte nisso. Muitas atitudes ela tomou, com o coração doendo, em mãos, pois ela estava sabendo que estava sendo dura. Mas ela nunca olhou para a direita e nem para a esquerda. Ela sempre me avistou, assim diz o Senhor. Muitos aqui dentro não deixaram ser corrigido, não deixaram o seu ego de lado, não deixaram o seu orgulho e ousaram falar da minha serva. Alguém aqui tem humildade suficiente para se levantar nessa hora? Assim manda dizer o Senhor da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus! Senhor, abandona, Senhor, porque era diferente de outros ministérios. Diversas vezes fiquei pedindo perdão ao Senhor. Mas eu senti e precisava fazer isso diante da igreja e você madrugada, ó Deus. Aleluia, Deus! E o anjo de Deus trouxe essa palavra. E eu, decorrendo os olhos, fui vendo onde que não foi aquela primeira impressão que eu tive. Eu te peço perdão. E quero te pedir um abraço na minha. Eu já te pedi perdão, eu já falei, mas mais uma vez eu vou te falar novamente. Quando eu entrei aqui nesse ministério, muita gente falava mal de você. Eu pensava assim, meu Deus, será que essa mulher é tão carrasca desse jeito? Diziam que se não fizesse amizade com você, eu estou falando perante esse altar do Senhor, que eu não estou mentindo. Se não fizesse amizade com você, se você se invocasse da pessoa, você tirava a pessoa da igreja. E eu vivi esse tempo todo com medo de me aproximar de você, pensando que você não ia gostar de mim, até também por causa do meu problema do nome, entendeu? Muitas coisas eu ouvi aqui com você, eu achava que você era essa coisa horrorosa que o povo falava. E você sabe quem é, que eu já comentei com você. E nesse momento, diante da geração Jesus Cristo, o Deus da geração Jesus Cristo, o pastor do Pirani e os profetas do Senhor, eu peço, e a você, Cláudia, eu te peço perdão mais uma vez. Aleluia, Deus! Ai, Bem, irmã Cláudia, eu não falei mal da senhora. A senhora se lembra daquele dia que a senhora no macaquinho, que eu não pedia muito internet, e a senhora falou bem assim, ele sentada para mim. A senhora falou, quer dar nome espiritual? Eu falei, não é bem assim. Por que eu fiquei talvez um coração muito triste? Uma coisa que eu nunca fui ver do mundo é falsa. A senhora, no meu entendimento, deu a entender. Quando a pessoa é uma coisa e quer passar outra, necessariamente ela é falsa. É uma coisa que eu não sou. Mas o que houve ali, talvez foi uma má interpretação dos dois lados. E eu só estou aqui não é porque eu falei mal da sua, porque eu fiquei chateado. E Deus sempre muitas coisas a falar comigo. Como eu conheço Deus, até porque eu tive muito livramento de morte para estar aqui, Deus é Espírito. Digo que uma vez eu tenho que arrumar o meu irmão que eu estou vendo. É um princípio básico. Então eu vim aqui não porque eu falei, fiquei triste, fiquei aborrecido, talvez magoado, mas nada que vai me impedir de amar a senhora como tenho que amar. Eu e todos têm que amar qualquer irmão que está aqui. Porque se não amar nosso irmão, como vamos dizer, vamos ter caráter para dizer que amamos Deus? É só isso, senhor. Só pedir perdão pelo... Não que eu falei mal, fiquei triste, fiquei chateado, mas estou resolvendo aqui. Se alguma coisa, talvez a senhora também tenha ficado triste, eu peço perdão.
em nome do Senhor perante a igreja. Eu quero te dizer, eu não tenho nada para você, só que eu sei que eu dei ouvido a muitas pessoas, as pessoas falavam muito mal de você, e às vezes eu emprestava o meu ouvido para falar isso, e às vezes eu chegava ao ponto de eu ficar assim, até um pouco afastada, pelas assim, as coisas que as pessoas falavam, que você fazia, não comigo, eu não tenho nada que você fez, que eu diga assim, cara, eu lembro que Cláudia fez esse mal comigo, não, eu não tenho, mas devido às pessoas falarem tanta coisa, e que fez isso por fulano, fez isso por fulano, eu ficava com aquela coisa assim, com aquela indiferença, entendeu? Mas depois, aí eu fui com o tempo, eu fui aprendendo e fui vendo que você veio para aqui para provar mesmo as pessoas, para provar o coração das pessoas, para ver até o que ponto foi. Como eu vi, o Senhor, como se o Senhor estivesse falando comigo isso, veio para provar as pessoas, porque se você fosse abrir mão também de tudo, as pessoas iam fazer baderna, seria ser tudo diferente, entendeu? Então eu quero te pedir perdão porque eu dei ouvido às pessoas, não porque eu nunca senti você mal comigo, assim, eu nunca senti isso, mas devido às que as pessoas falavam, eu preferia me afastar para não, assim, achar que praticamente que me contaminar com aquela coisa que as pessoas falavam mal de você. Mas aí, com o passar do tempo, eu vi que eu não era nada daquilo. Eu quero te dizer que eu te amo, tá? Eu estou muito feliz, que Jesus te abençoe, te dê muita força para lutar até o fim, vai ser essa guerreira que você tem sido, tá? Aleluia, Deus. Te amo, tá bom? Jesus te abençoe. Eu sabe, todo dia eu penso e falo assim, Senhor, que todas as denúncias, todas as renúncias dela, o Senhor fez esses instrumentos tremendos nas tuas mãos, tá, filha? Muito obrigado por tudo, tá? Te amo. Mestre, verdadeiramente as pregações de seminários estão sendo esquecidas. Eu jamais falei da Cláudia nesse lugar. Uma vez eu falei com meu marido em casa. Todos esses anos, ela me deu muitas oportunidades. Quando eu cheguei aqui, ela me tratou como uma filha. Ela me ajudava de todas as maneiras. E eu não fui capaz de reconhecer isso. Eu desobedeci. Eu já cheguei a ajudar aqui na igreja, eu desobedeci ela. Eu já desrespeitei. Eu já desonrei esse lugar. Jamais falei de você, mas acho que o que eu fiz foi muito pior. Tá? E eu queria te pedir perdão, não somente a você, mas a Dayana também, porque foi a mesma época. Eu já fui snob, eu já humilhei a Dayana, eu já humilhei a Cláudia, embora eu nunca tenha falado delas, mas as minhas atitudes foram essas. Não precisa, não. Levanta. Levanta. Não precisa de levanta. Aleluia, Deus. Tu não terá perdão. Essa mulher nesse lugar não tem perdão. Tu não terá perdão. Tu não terá perdão. Tu não terá abraço meu. Pois o lugar que tu deveria ter honrado, tu teve várias oportunidades. Vamos começar. Primeiro botando os pingos nos is. Eu não quero te ouvir. Porque Deus já disse para mim. Tudo o que está acontecendo aqui, Deus já mostrou. Essa mulher fez tanto nesse ministério. Deus deu oportunidade a ela que entrasse para dentro da minha casa. Quantos aqui entrou dentro da minha casa? Levanta a mão. Filma essa igreja com a mão levantada para ver quantos entrou dentro da nossa casa. Essas pessoas tiveram oportunidade para entrar dentro da minha casa. Não porque
eu não deixo entrar dentro da minha casa, não porque o sacerdote não deixa entrar dentro da nossa casa, a nossa casa está com as portas abertas, só porque nós não temos tanto tempo. Mas algumas pessoas aqui tiveram mais privilégio, algumas pessoas aqui tiveram mais oportunidade. E corrigindo, todos tiveram oportunidade, mas muitos não quiseram aproveitar. E essa mulher teve uma oportunidade. Essa mulher limpou o chão desta igreja. E eu te digo, tu não foi aprovada. Deus foi abrindo portas. E eu vendo tudo o que essa mulher estava fazendo. E Deus foi dizendo, permite. Muitas das vezes, ela veio fazer coisa aqui, que muitas das vezes, o sacerdote disse, por mim não faria. Eu digo, deixa mais essa vez. É verdade ou é mentira? Essa mulher teve a oportunidade de conviver comigo dentro da minha casa. De comer na nossa mesa. E, no entanto, ela saía lá de dentro. E o que ela fazia? Montinho, rebelião, blasfêmia, mentira. É o que ela trazia para a igreja. Muitas pessoas aqui deram ouvido para ela. Tudo o que ela falou era mentira. Ela fez coisas absurdamente que não dá para mim poder contar. O tempo não dá. Mas se alguém quiser saber e tiver tempo, eu tenho tempo para poder falar no particular com qualquer um. Depois vocês podem esparramar, mas agora não dá tempo para tudo. Então te digo nesse momento, tu não terá perdão neste lugar. E não é porque eu não te perdoo, é porque assim diz o Senhor. Tu fez algo aqui dentro, tu blasfemou aqui dentro, tu cuspiu aqui dentro, tu fez algo horroroso aqui dentro. Por isso assim diz o Senhor, nesse lugar, tu não terá perdão. Aleluia. Louvado seja Deus. Mãe, assim diz o teu Senhor. Não és necessário, neste momento que eu revele, mais pessoas. A minha espada estás na língua de vocês. Escutai o que o Senhor da geração Jesus Cristo está a dizer. Há muitos ainda. Mas a minha exaltação a ti, o teu Senhor, será perante toda a congregação. Hoje eu te visto como rainha. No meu reino, assim diz o teu Senhor, as pedras que há na sua coroa. Uma das pedras que há na sua coroa é por causa da minha princesa. A outra pedra que há na sua coroa é por causa do meu servo, que estás renunciando à sua juventude por causa da minha obra. A outra pedra que há na sua coroa é por causa do meu sacerdote, do meu ministério. Assim diz o teu Senhor nessa hora, perante a todos, eu te visto como a minha rainha no meu reino. Assim diz o teu Senhor. Aleluia, Senhor. Está aqui, mestre. Amém. No momento em que o irmão Davidson começou
a entregar as profecias, Deus me mostrou uma nuvem que descia no meio da congregação. Deus está presente nesse lugar. Alguns subiram até aqui, mas assim manda dizer o Senhor, nem todos foram justificados. Irmã Gilmara, tu estás justificada perante o Deus Todo-Poderoso. Assim te manda dizer o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Deus te trouxe aqui para marcar essas duas crianças. Assim te manda dizer o Senhor, no momento que você entrou nesse lugar, Deus marcou os teus filhos, diz o Senhor. Alimenta eles com a água que sai daquele púlpito, que Deus vai honrar, porque Deus tem um ministério na vida dos teus filhos, diz o Senhor. Deus manda te perguntar, assim diz o Deus Todo-Poderoso, aonde estão as tuas asas que eu não as vejo, diz o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o que pisa a terra dos mortais, o que fala pela boca do sacerdócio neste lugar, diz o Senhor. Deus leva agora, a uns irmãos que está conectado, Deus leva agora um fogo sobre todos esses irmãos, pastor, de algo impressionante. É parte dessa glória, Deus está partindo com aqueles que são participantes no espírito e na alma dessa grande festa, assim manda dizer o Senhor, o Deus Todo-Poderoso neste lugar, até aqui. No momento que a Leidiane estava aí, irmã Cláudia, eu vi duas asas muito grandes, e essas asas abraçavam você e ela. E antes da irmã Rosângela Vieira levantar, eu vi você pegar um vaso, jogar esse vaso no chão e quebrar, antes de você levantar. Essa jovem que o André falou agora, onde estão as tuas asas, eu vejo as suas vestes muito sujas, completamente sujas de lama, jovem. O que vieste fazer aqui? Diz o Senhor. O que vieste ver no deserto? Diz o Senhor. Aleluia. Tem mais pessoas aqui, mestre, que Deus mostra, mas assim já foi dito que não há necessidade de falar em relação à irmã Cláudia. Até aqui, mestre. Bem. Gilmar, quando o Altair passava a primeira profecia para ti, eu vi ainda lama preta dentro de ti. E assim diz o Senhor, é necessário se limpar. Tu estás no caminho. Tem muitas pessoas aqui me olhando e correndo o olho nesse lugar e querendo saber se esse momento é um momento de exaltação a mim. E eu te respondo, isso não é um momento de exaltação a mim. Porque quando me chamaram de arrogante, ou quando me acham muito mandona, assim diz o Senhor, eu levantei a minha serva nesse lugar para honrar o meu nome. Eu levantei a minha serva nesse lugar para honrar o meu sacerdote. E ela foi aprovada. Isto, vocês foram chamados para honrar este lugar. Mas assim digo eu, sabem por que me olham assim? Porque não honraram este lugar. Assim que começou o culto, eu vi
como uma grande bola de luz descendo à terra, grande bola mesmo de luz, e essa bola de luz era um anjo, e ele veio descendo até a terra, e ele entrou dentro da congregação. Esse anjo tem uma luz muito irradiante, muito forte. Ele tem uma capa, essa capa se estende, ela é muito grande. Eu vejo uma espada na mão dele. Eu vejo essa espada sendo forjada. Parece uma ponta de algo, uma ponta de ferro. Ela risca essa espada sem auxílio de mãos. Eu vejo como se fosse uma visão antes. Essa espada sendo formada sem auxílio de mãos em algum lugar. Ela escreve em letras, umas letras diferentes, eu acho que são hebraicas. Eu vejo a tradução disso. Novas ordenanças. Novas ordenanças. E esse anjo, ele vem com essa espada na mão, ele não encosta no cabo dessa espada. O cabo dessa espada, onde se maneja no cabo, nunca foi encostado por ninguém. Ela foi forjada, está sendo entregue ao Senhor, mestre. O Senhor pega ela agora e levanta ela para o céu. Eu vejo o céu, eu vejo uma grande espada, como se ela ficasse na terra toda, ela é quebrada. Essa outra espada é quebrada, ela quebra. A lâmina dela se quebra. Aleluia. Amém. Irmão André, quando tu estavas louvando, eu tive uma visão. Eu vi tu com uma capa também de luz, muito semelhante a essa capa do anjo. Só que a do anjo era muito maior. Mas eu vi tu louvando com essa capa de luz. Tremendo, irmão. Amém. Juan, assim diz o Senhor. Eu tenho te olhado, eu tenho te visto e tenho te contemplado. Porém, uma ordem para ti: aparte-se antes que o juízo venha, porque depois tu não terás coragem. Amém. Vamos ficar de pé. Deus bendito, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é quem limpa o que deseja ser limpo, eleva o que deseja ser elevado, esclarece o que deseja ser esclarecido. É o Senhor quem tem todas as coisas na palma da sua mão. Nós te glorificamos, Deus, porque é assim que estamos completando 19 anos neste ministério, Deus. São 19 anos proclamando uma verdade sem mancha, Deus. Uma verdade sem mistura, Deus. Um caminho sem ilusão, Deus. Porque esta estrada que trilhamos é regada com sangue, Deus. Deus, nós te pedimos forças. Eu te peço, e aqueles que desejarem também te peçam, forças para irem até o fim, forças para não desonrarem o teu sangue, não desonrarem o teu sacrifício, não desonrarem a confiança que o teu Espírito colocou em nós, habitando em nós, não desonrarmos os livramentos que nos deste, não desonrarmos as curas que nos deste, não desonrarmos o teu santo nome, pois o Senhor fundiu-se conosco, Deus.
a ponto de dizer: naquele dia vós entendereis que eu estou em vós, vós estáis em mim. E hoje vemos essa promessa cumprida, Senhor. Hoje vemos esta promessa já cumprida, Deus. Naquele dia entendereis, eu estou em vós, vós estáis em mim. Bendito seja o teu excelso nome, ó Pai. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Eu ainda tenho uma palavra para Ironilde. Ironilde, assim diz o Senhor: tu não receberás perdão neste lugar, porque assim foi a tua escolha. Quando eu te dei a oportunidade, tu continuou blasfemando desse lugar. Tu não terás perdão neste lugar, pois eu não vejo sinceridade em ti, assim diz o Senhor. Tu queres consertar a sua situação para continuar blasfemando nesse lugar. Não há mais tempo. Irmão Juan, assim te manda dizer o Senhor, o teu Deus. Corte essa teia, irmão. Saia dessa teia de aranha. Assim te diz o Senhor, o teu Deus. Mestre, no momento que o Senhor estava falando agora, orando, eu vi um grande homem de branco. E ele chegou até o Senhor, lhe entregou esse cetro preto, te deu o número 9 na mão esquerda. E assim diz o Senhor: esse é o meu mês, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia, Deus. Amém. Chegou? Deus, nos concede a tua graça, compaixão e misericórdia. Abençoa-nos, pois nós estamos comemorando, na verdade são 19 anos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Dá-nos o teu espírito de alegria e que os teus anjos passem em nosso meio, pois nós somos, Senhor, com certeza os teus guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida. Te saudamos. Aleluia! Amém, irmão. Fique em nome de Jesus.